Vamos para mais um exercício. Vamos ver o que temos e o que queremos. Se temos, queremos. No triângulo equilátero ABC. Bom, gente, quer triângulo equilátero? Olha lá, ABC. Significa que A é igual a B, que é igual a BC, que é igual a AC. Os três lados são iguais e, portanto, os ângulos também são congruentes de mesma medida, ou seja, se são congruentes, vai ser de mesma medida igual a 60. Por que 60 era? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ok. Os pontos M e N são, respectivamente, nessa ordem, ou seja, M é ponto médio de AB, A é ponto médio de AC, certo? Ok. Se M e N são pontos médios dos lados e eles são iguais, então aqui eu tenho um triângulozinho menor que também é equilátero. Perfeito? Sim, porque M e N são pontos médios desses lados AB e AC, que é um ABC, é um triângulo equilátero. O segmento MN vale 6. A área do triângulo ABC mede. Opa, vamos lá, vamos trabalhar nesse negócio. Vamos aqui de amarelo. A gente, né, nós queremos saber, é nosso dever saber aqui quem vai ser a área desse triângulo que é equilátero. Olha, gente, a área de um triângulo equilátero é base, que é lado, que são todos iguais, certo? Vezes L raiz de 3 sobre 4. Por que sobre 4 era? Porque a área do triângulo é a base vezes a altura. No caso do triângulo equilátero, é uma particularidade que você pode usar direto, não precisa ficar fazendo todos, né? Ou seja, vai ser a base, que é o lado, são todos iguais ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mas era, onde veio esse raiz de 3 sobre 4? Eu não estou lembrando. Então, tem o cálculo para se calcular a altura. A altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. E não ajudou muito. Não, ajudou. A altura de um triângulo equilátero, que aí você vai aplicar Pitágoras, vai chamar L sobre 2 aqui, aqui vai ser L, você quer altura. Você demonstra aí se você quiser. A altura do triângulo equilátero, qualquer que seja, é L raiz de 3 sobre 2. Só que é o seguinte, como é que se calcula a área de um triângulo? Como é que se calcula? Não é base vezes altura sobre 2? Ó, base vezes altura sobre 2. Ok? Só que a altura já é isso aqui. Então, quando eu pegar isso aqui e dividir por 2, vai multiplicar pelo inverso, por isso que vai ficar 4 ali. Certo? Por isso daqui. Ok? Então, esse L raiz de 3 sobre 4 é a altura. Aqui, o 2, aqui o 4, vai dar aqui exatamente por causa desse tratamento. Para qualquer triângulo, é base vezes altura dividido por 2, ou comprimento, né? Geralmente é base vezes altura dividido por 2, ou se for triângulo retângulo, produto dos catetos dividido por 2. Então, esse 4 que aparece aqui é por conta disso. Porque é base vezes altura, altura é isso, dividido por 2, então vai multiplicar pelo inverso, por isso que esse 4 aí. Entendido? Então, agora nós precisamos determinar quem é o lado do triângulo ABC. E aí, a gente vai trabalhar com o caso de semelhança. Olha só,
eu tenho aqui dois triângulos equiláteros, só que eu tenho um menorzinho e está dentro, né, entre aspas, né, dentro do outro grandão. Este ângulo, ele é ângulo comum, aí eu caso, né, lado, ângulo e lado, tá, ok, pode ser. Eu não me preocupo muito com isso. Caso de semelhança, ó. Esse ângulo aqui é ângulo comum ao triângulo menorzinho AMN. Lembrar que MN é paralelo a ABC, M e N são pontos médios dos lados, porque estou afirmando então que esse também é um triângulo equilátero. Tanto é que aparece X aqui, só que claro, né? Essa medida toda é 2x. E cada medida aqui é x. Mas tudo isso é 2x, tudo isso é 2x e tudo isso é uma medida que a gente vai chamar de y. Eu preciso determinar, né, quem é esse y e dá para a gente determinar dessa maneira. Então, a gente quer a área, mas antes da área eu preciso determinar quem é o lado. E aí a gente vai trabalhar com semelhança de triângulo. Esse ângulo é comum aos dois triângulos, pequeno e grande. Então, se eu pegar, olha, lado oposto, do menor para o maior, se eu pegar o lado oposto a esse ângulo, eu tenho aqui no pequeno é 6, o lado é 6, e no grande, que são chamados lados, né? Que são chamados lados proporcionais. São os correspondentes ao ângulo, né? Oposto, e serão proporcionais. Que aí a gente vai montar uma razão, né? Sobre, em relação a esse ângulo lado oposto, ao grandão lado oposto é y. E vai igualar uma outra razão que a gente vai pegar lados, né? Aqui, por exemplo, ó, no menorzinho, ou aqui, tanto faz, né? No menorzinho aqui, esta medida desse lado é x. Então, vamos colocar x. Só que eu estou pegando o menor para o maior. E para o maior, o lado AB, que é o grandão, vale quem? 2x. Vale 2x. Aí eu tenho uma igualdade entre duas razões e eu consigo determinar quem é o y. Isso aqui é chamada proporção. O que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões, trabalhando aqui com semelhança de triângulo pequenininho, aqui AMN, para o triângulo ABC. Os lados correspondentes são lados proporcionais. Tem uma razão. Então, aí mas você tem x e y para determinar. Como é que você vai calcular? Não, gente, ó. Aqui por x dá quanto? Dá 1 e aqui por x dá 1. E como é lado, nunca vai ser zero nem negativo. Portanto, nós temos que o y vai ser 1 vezes y, é y, e 6 vezes 2, é o que sobrou aqui, que vai dar 12. Certo? Então, portanto, o lado, vamos chamar de L, o lado deste triângulo ABC vai ser de 12, deu medida? 12 centímetros. Este é o lado do triângulo. Chamei de L, mas podia chamar exatamente como está aqui, que é o lado BC que a gente quer. Perfeito? Nós chamamos de Y, trocamos para L, só por causa da forma, mas isso não é problema. Então, nós determinamos o lado do triângulo ABC, que é equilátero. Então, esse aqui vale 1, isso aqui vale 1, não é isso? Porque tudo isso é 2. Perfeito? Então, agora a gente determina a área. E a gente já falou, já explicou como é que achou isso aqui, né? Ou seja, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E por que aqui é 4? Porque lado vezes lado no caso, né? Lado vezes altura no caso, dividido por 2. Se aqui já está por 2, quando eu dividir por 2, fica tudo isso sobre 4. Agora, a gente finaliza o exercício determinando a área do triângulo grandão. L é lado é 12, 12 ao quadrado, 144, raiz de 3 sobre 4. A gente já explicou, certo? Aí, portanto, a área vai ser igual 144, bom, por 2 aqui fica 2, aqui é 72, não é isso? Então, vai dar 36 raiz de 3 centímetros quadrado.
Perfeito? Esta, então, é a área da figurinha ali, né, do triângulo ABC. Perfeito? Aqui, para alguns, o que deve ter ocorrido, não lembrava, né, que a área do triângulo equilátero, basta pegar o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, a altura é L, raiz de 3 sobre 2 de um triângulo equilátero. Dá para mostrar que se isso aqui é L, isso é L, aí então a gente obtém a altura aqui, L sobre 2 aqui, aplica Pitágoras, vai chegar exatamente aqui. Por 4, que já expliquei. Então a resposta é 36, que é a nossa letra E. Perfeito? Legal, né? Aí tem que trabalhar com semelhança de triângulos. Então, aquele abraço.